Então, repetição de compasso ou símiles. No livro está só como repetição de compasso e a gente só tem a barra simples, né? Aqui eu coloquei a barra dupla também junto e eu acho que o nome já diz tudo. É um sinal colocado no compasso que faz com que você possa repetir o compasso anterior, assim você não tem que escrever o compasso de novo. Do ponto de vista da leitura, ele também simplifica porque quando você tem muitas repetições seguidas, fica mais fácil para contar. Tem um exemplo daqui a pouquinho e aí vai dar para ilustrar bem. Por enquanto, quanto a essa questão de barra simples, 2 barras, aqui a gente tem um exemplo com 1 barra, 2 barras, 4 barras, 8 barras. As barras vão dobrando. Na minha pesquisa, eu só encontrei assim, né, de forma par. Caso não tenha ficado claro, para 1 barra é para um compasso, para 2 barras você repete os 2 últimos compassos, para 4 barras, 4 últimos compassos e para 8 barras, os 8 últimos compassos. Cada barra escrita no símbolo significa que você vai repetir um compasso. O número, na verdade, é colocado em cima, ele é só para facilitar essa leitura de quantas barras, porque aqui embaixo, por exemplo, nesse caso de 8 barras, fica bem complicado de você contar 8 barrinhas, né? Então esse número está aí para facilitar. Então, como eu já disse, você vai repetir os 2 últimos compassos. Se forem 2 últimos compassos, um diferente do outro, você vai tocar o compasso tchananã e o compasso parará. Para 4 barras, mesma coisa. Então, tchananã, parará, piriri, pururu. Eu não encontrei na minha pesquisa nada que comprovasse, mas né, na minha linha de raciocínio, nada impede que a gente faça a coisa desse jeito aqui, em formas ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, mas eu não encontrei nada que endossasse isso de fato. Eu estou apenas deduzindo de acordo aqui com a minha experiência aqui. Outra coisa sobre as símiles é que eu só vi elas também sendo usadas em sistemas. O que é um sistema? É quando você tem os instrumentos interdependentes, ou seja, você tem uma partitura onde você tem o piano, e você tem o baixo, e você tem a bateria, e você tem a guitarra, e aí às vezes a bateria segue em frente e faz uma coisa diferente enquanto a guitarra está repetindo, e vice-versa, né? Às vezes a bateria está repetindo e a guitarra está diferente. E aí, para não botar um ritornelo, porque o ritornelo vai forçar todo mundo a repetir, eu coloco uma repetição de compasso enquanto o outro instrumento segue em frente. Aqui a gente tem um exemplo da música Telegrama do Zé Cabaleiro. Se você olhar, tem um monte de repetição em cima de Si menor, BM, não sei se dá para ver, e aqui ela está sem a tablatura. Aproximando mais, a gente consegue ver aqui os vários Si menor, e embaixo a gente começa a ver aqui uma sequência de Si menor, Lá maior. Aqui a gente já tem o mesmo texto escrito com as repetições. Então eu tenho o Si menor, a repetição de um compasso, e aí como são 2 compassos iguais, eu faço uma repetição de 2 compassos. E aí para terminar o último compasso ali eu faço mais uma repetição do último compasso. E aí na repetição que era Si menor, Lá maior, eu faço Si menor, repetição, Lá maior, repetição. Nos próximos 4, eu só faço passar uma repetição de 4 compassos, tá? E aí já facilita bastante a vida. E nos próximos 4 também. Apesar de que nesse caso eu poderia sim botar aí um ritornelo, mas para ilustrar aqui eu preferi botar a repetição de compasso. Como eu falei, ajuda bastante a contar. Toco o Si menor e venho acompanhando com os olhos, né? Eu estou nessa repetição, eu estou naquela, porque quando você repete muito, é muito fácil você perder a contagem. Aqui a gente já tem o texto comprimido, porque eu não preciso mais daquele compasso todo esticadão, então eu boto ele numa caixinha pequenininha, comprimidinha, e aí eu ganho mais espaço para escrever, então fica mais fácil de comprimir na folha de papel, e aí a informação fica bem mais condensada, cabe bem mais coisa na folha, para eu não ficar com aquele monte de folha de papel uma atrás da outra. É isso.